Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e hoje eu tô sem criatividade. Eu sou a Ix e eu também tô sem criatividade. Vamos ser a dupla sem criatividade hoje. Mas no programa de hoje a gente vai falar de assuntos criativos, não só criativos, como bem executados. Já só. Então, vamos falar sobre ideia versus execução e também sobre AI acabando com o nosso trabalho. E assim, a gente promete que não é aquele assunto que todo dia nasce aí de que tipo, agora vai substituir seu trabalho, blá blá blá. Bora lá? Rapaz, você sabe que antes do Bora Lá, a gente tem aquele. A gente passou um bom tempo sem. Então Até o fim de março vai ser toda semana, né? Não engana não ninguém. podemos deixar de ter o nosso jabá. Bom, mas vai ser sucinto. No dia 23/3, vai ser um sábado, final de março, vai rolar a primeira edição do curso de AI para PMs na prática da Product Arena. Vai ser bem hands-on, com quem está de fato aplicando AI no dia a dia, e vai ter vários cases. Até agora a gente já tem 5 cases confirmados. A Ikera vai falar sobre o GPT que ele criou para mapear os eventos no Mixpanel e etc. O Dudu vai falar sobre como ele treinou uns modelos para aprimorar os OKRs lá da RD Station. A Letícia Rezende, que é founder da Codly, vai falar sobre como que ela aprendeu a codar e montou a própria empresa dela com o chatbot. Esse caso de uso eu gosto muito. Porra, muito bom. A Miriam, que é PM lá na Docket, vai falar sobre toda a nossa jornada para simplificar um monte de documento complexo. E assim, ó, eu gosto de falar, esse final de semana, se você assistiu Fantástico, você deve ter visto, ou se você tá no Twitter, ou na LinkedIn também já tem lá falando, do papiro que foi traduzido lá, que foi identificar as paradas com inteligência artificial, né? Então, a análise de matrícula no Brasil, ela é a matrícula de imóveis, ela é tipo um papiro. E a gente lá na Docket transformou ela para ficar fácil de ler. Então, ela vai contar um pouquinho disso também. E o Bruno Falcão vai falar um pouquinho de como que ele tá usando AI para ajudar no recrutamento e seleção de um produtinho que ele desenvolveu lá. Então, assim, vai ser um negócio maneiro. Tem as últimas vagas aí, a gente faz a primeira edição com pouca gente mesmo, para pegar feedback, para trocar uma ideia na boa. E últimas vagas, tem 15% de desconto quem tá escutando, né? Linkzinho na descrição. E é isso aí. Agora sim. Bora lá pra pauta? Bora lá! E no primeiro bloco, a gente traz mais um artigo do Luke W. O artigo da vez é o There are no original ideas, but... E ele aborda um tema que vira e mexe a gente traz aqui. O poder de execução. Uma das frases que mais me marcou nesse texto dele foi There are no original ideas, but there are original executions. E isso aí entra numa parada que com certeza você já deve ter me escutado falar que teste bom é teste em produção. Zoeiras à parte, outros pontos que ele trouxe bastante também é sobre quando você executa alguma coisa de fato, você abre possibilidades de tipo outras paradas depois que você colocou aquilo no ar, né? Aquela primeira vai ter outras mais trocentas derivações daquilo. E aí, né? Isso está conectado de novo àquela coisinha que também a gente fala bastante aqui, né? Ciclo de produto. Que é isso, quanto mais você vivencia um ciclo lá de produto, mais você vai conseguindo colocar as paradas e vivenciando ele e aprendendo, pegando outros caminhos, adaptando, evoluindo e etc. E aí vira. Mas e aí, Aix? Uma boa ideia vale mais que uma execução mais ou menos? Ou uma ideia mais ou menos, ela pode ficar muito boa se ela tiver uma execução boa? Acho que é uma máxima já batida que ideia por ideia não vale nada, né? É aquela coisa de uma ideia na cabeça não executada, whatever. E tem outra coisa que eu sempre digo que, especialmente em produto, um PM que é bom simplesmente em execução, ele é muito bom em execução, ele já vai entregar um puta valor para um time, mesmo se ele for
tiver gaps em outras coisas. Fora que ele Então, já vai estar à frente de uma boa parte de pessoas que são PMs e nunca colocaram uma parada no ar ou demoraram centenas de meses para colocar alguma coisa no ar, né? exatamente. Então eu sou tinha execução all the way. Ideia boa é ideia que foi pro ar, foi testada, foi validada ou foi invalidada e foi iterada em cima. Mas, até pra falar, eu gosto muito dos textos do Luke W, porque em 2024 ele escreve textos pequenos e que vão direto ao ponto, né? É o que é raro de você ver hoje em dia. Você vê newsletters aí com textos enormes e tal. Então ele. Cara, eu tava. Inclusive, você falou disso de tamanho de newsletter, de textos. Eu tava lendo um artigo muito bom, inclusive, também, de pricing esse final de semana, lá do Akashi, não sei o que é um outro que super tá fazendo sucesso aí agora também no mundo do Substack. E o artigo, velho, tinha 29 minutos. Assim, eu li porque realmente o conteúdo é bem interessante, tipo, trouxe bastante coisa profunda lá e tal. E também agora que eu uso o Speechify, eles nem estão patrocinando a gente, mas porra, o Apple é bom demais. Eu passei quase 20 minutos escutando ao som escutando o Snoop Dogg me contando sobre pricing. Então isso é maravilhoso. Mas enfim, só pra. Eu sou fã de long form, mas tem horas que você só quer ler um negócio curto e direto ao ponto. Mas enfim, falando em long form, esse texto curto me lembrou um texto que eu li no Not Boring, que é uma newsletter, que essa textos de 30 mil palavras, etc., enormes, então é o completo oposto. Mas é um texto até já tem um tempinho, e o texto chama Idea Legos. E ele começa falando bastante sobre Web3 e cripto, que é uma coisa que o PEC fala bastante lá na Que, que é como Notebook. assuntos que os maias e os astecas discutiam, né? Não, mas agora o Bitcoin tá to the moon de novo, Tá né? voltando! To the moon. Então vai voltar, você vai ver um monte de gente falando de volta. Mas enfim, ele começa falando sobre o Web3 e ele começa com esse ponto porque ele fala sobre como os protocolos vão construindo uma coisa em cima da outra. Então, uma pessoa lança um protocolo, um produto, e ele fala muito sobre composability, né? Que é essa ideia de você ir construindo em cima do que veio antes, e por isso dele fazer esse paralelo com Lego, porque Lego é isso, né? É você juntar bloquinhos em cima. E aí ele vai indo, fala de software, até chegar nas ideias mesmo, que é o título do texto, né? Ideias Lego. E de como elas vão compounding ao longo do tempo, gerando efeitos exponenciais igual os juros compostos, né? Então, ele pega desde o início dos tempos, quando foi criada a escrita, e como as coisas foram compounding em cima disso e se formando. E é um negócio que tem tudo a ver com isso de execução, que é, alguma pessoa foi lá, executou, criou algo, alguém foi lá em cima disso que foi criado, criou outra coisa, e quando você tá muito longe, você não consegue ver o que deu origem a isso, né? E pra mim tem muito a ver com o boom de AI que a gente tá vendo agora também, como a gente sempre fala aqui, que é as coisas estão tão rápidas que cada novo avanço, seja num modelo, seja em produto, abre uma nova gama de coisas para serem construídas em cima que até a semana anterior não eram possíveis ou não eram práticas de serem feitas, e isso, cara, vai acelerando a evolução mais e mais, né? Então é um ciclo de execução e de construção compounding ali constante. Hoje a gente falando em AI, mas isso no mundo, em tudo que a gente tem na vida, né, basicamente. Se você assistiu o Aranha Verso lá, como se isso, né? Cada uma parada lá fosse um mundo diferente, né? Cada coisinha que você faz lá muda, cria um novo multiverso lá e os caramba, né? Eu só vi o primeiro, não vi o segundo ainda. Quando a gente fala em execução e essa eterna balança entre ideia versus execução, muitas vezes o que entra aí é a questão do timing, né? Uma coisa é, quando a gente fala, tipo, testar em produção, etc., não precisa ser para toda a sua base, né? Mas é aquela parada ali.
você consegue colocar alguma coisa no ar para minimamente pegar feedback das pessoas que não sejam você e seu time, né? Então, quando a gente consegue avançar para esse lado, é isso. Você tem um outro insight ali que pode já gerar uma outra ideia, que fala um outro ponto de vista, que no final é uma parada que é muito relacionada a produto, né? Eu sempre falo isso pra galera aqui. Para mim, gerenciamento de produto é como você pega o máximo de pontos de vista possíveis, taca no liquidificador e transforma num ponto de vista executável, tá ligado? Isso com todas as constraints que existem, né? Claro, a gente tá falando macro aqui, mas quando você consegue olhar por muitos pontos de vista, você consegue minimamente encontrar outras vias de fazer alguma coisa, né? De te colocar no ar aquilo ali, executar, ver os feedbacks e fazer de novo um ciclo de produto, no final das contas. E que no mundo de frameworks, a gente vê que cada vez mais a galera se apega mais a isso, né? Eu sei que a gente fala isso em quase todo episódio, todo mundo já não deve aguentar mais, mas a gente vai falar todos até quando não der mais. Que é isso, assim, cara, não adianta você querer colocar o processo, tipo, transformar o processo como algo antes do feito, né, velho? Porque quando você faz isso, você tá se limitando literalmente a um quadrado, ele é um framework, é um jeito de fazer. Sendo que quando você faz o contrário, aí você abre, de novo, né, vários multiversos aí, pode ser até um multiverso da loucura, mas você abre trocentas outras possibilidades e que podem trazer muito mais insights do que você ficar só naquele quadrado pensando qual que era, se seguir aquilo ali, como seria e como vai ficar perfeito daqui X e Y tempo. E aí, hoje em dia a gente sabe que o dinheiro não tá queimando mais rápido e mais dolorido como antigamente, né? Então não tem tempo para só pensar e não executar. É isso. Sabe um negócio que me impressionou aqui no seu comentário? Ah, E ele fala do Steve Jobs no texto e você não falou nada do Jobs aqui ou da Apple. é porque assim, eu queria fazer a correlação do nada se cria, tudo se transforma. Mas aí me lembraram já que E me você errou na corrigir última. que eu errei a última vez que eu fiz essa comparação. Então, eu falo assim, mas né, como diria Lavoisier, Agora você sabe, né? nada se cria, tudo se transforma. E esse é um exemplo claríssimo que deveria ser um mantra para toda pessoa de produto. É isso. Nesse segundo bloco, a gente vai falar sobre um podcast. E dessa vez não é o podcast do Lenny, que a gente sempre indica aqui. Faz tempo que a gente não traz nada, inclusive. Mas não é um podcast comum. O Discover Daily é um podcast feito pela Perplexity AI em parceria com a Eleven Labs. A Perplexity, para quem não sabe, é uma ferramenta de busca, ali um concorrente do Google, vamos dizer, que tem AI conversacional no centro da experiência e que, particularmente no meu dia a dia, já substituiu o Google em alguns tipos de busca. E a Eleven Labs é uma empresa que tem um modelo de text-to-speech, então você digita algo e sai uma voz ali. O diferencial é trazer vozes mais naturais e humanas ali. Eles, inclusive, quando lançou o Sora, é o modelo que a gente comentou algumas edições, eles fizeram uns demos ali, botando narração, né? Porque o Sora não tinha áudio. Mas, voltando ao Discover Daily, o podcast, ele é um podcast de notícias diário feito por AI, basicamente. Eles pegam os principais tópicos da aba de Discovery do Perplexity, que fala as principais coisas que as pessoas estão buscando ali naquele dia, faz um resumo através de inteligência artificial e eles usam a tecnologia da Eleven Labs para criar um apresentador virtual para o podcast. E, melhor do que eu falar, vou deixar aí um pedacinho de uma das edições do podcast para vocês verem o quão convincente é esse podcast de AI. Welcome to Discover Daily, your go-to podcast for the latest and greatest in the world of technology, science, and culture. Let's start with a bit of space intrigue. US lawmakers are calling on SpaceX and CEO Elon Musk to provide the company's Starshield satellite communication services to American military personnel stationed in Taiwan. Com
com isso, meu caro Arthur, eu te pergunto, você tá pronto para se aposentar aqui do Papo na Arena e deixar a AI vir aqui toda semana citar os ciclos de produto, que inclusive já foram citados nessa semana? Porra, a gente tá igual aqueles jogador que é a promessa, né? Igual como chama aquele o Foca, tá ligado? Né? Nossa, esse O jogador, Kerlon Foquinha. Kerlon, vai estourar, vai ser não sei o quê. Aí já se aposentou lá depois, 6 meses depois. Mas a gente começou o podcast, já criaram uma ferramenta aí pra facilitar nosso dia, né? E, cara, mas é isso, eu gosto muito de falar que eu adoro contratar gente preguiçosa. Porque quando você contrata uma pessoa preguiçosa, e aí o porquê, né? Porque a pessoa preguiçosa, ela quer arrumar tempo pra ficar à toa. Pra ela ficar à toa, então ela vai arrumar as otimização, as paradas pra gastar menos, pra otimizar o tempo dela. Então aqui é tipo isso, vai economizar o nosso tempo, a gente vai continuar fazendo, não é deixar de fazer, só que agora vai ter, né, aquilo que a analogia que a gente sempre faz de AI ser um estagiário muito proativo, tá aqui, né? Vai ter mais um caso pra gente fazer. Agora, por enquanto, ainda vai ficar vocês ainda vão escutar nossa voz por um bom tempo. A não ser na hora que lá começar já a gente conseguir colocar a nossa voz, falar, ó, esse link aqui é os tópicos que o AX trouxe, esses outros aqui são do Arthur, tem que falar com a voz igual aqui, pá, aí vai ficar melhor. Tem uma parada, né, que cada vez mais na creator economy como um todo, a personalidade do criador é o produto, né? Não é, às vezes, muitas vezes é o conteúdo, mas o seu apego com aquela pessoa é o que de fato vai te manter, vai manter o leverage daquela pessoa. Então eu tava pensando, por exemplo, no meu amigo Arthur de Vigir, ele tem um podcast diário, o Bom Dia Tech, que ele pega ali as principais notícias de tecnologia e faz um podcast curtinho ali todo dia. E é o que o Discover Daily faz aqui. Então, só que o produto dele, no fim, não vai ser as notícias ali, vai ser as pessoas que querem ouvir ele falando sobre o negócio. O MKBHD, Marcus Brownlee, ele falou isso no vídeo dele sobre o Sora também, nos comentários as pessoas estavam falando, cara, as pessoas não assistem o vídeo dele porque querem ver um review do iPhone mais novo. Elas querem ver o Marquis falando sobre o iPhone mais novo. Ou elas querem ver o Marquis falando sobre qualquer coisa porque elas têm um apego com aquele produtor. Então, a tecnologia vem e ela torna certas coisas commodity, mas esse apego das pessoas com outras pessoas é um negócio que, tipo, é milenar, né? E não vai desaparecer por causa da AI, talvez para coisas que são muito simples, assim, que sejam muito funcionais. De fato, a AI vai resolver aqui. Você só quer saber as notícias ali. Tipo, eu pensei, um exemplo aqui. Eu assino várias newsletters e quando eu termino de ler elas, eu falo assim, newsletters de notícias, né? Cara, 80, 70% ali do conteúdo entre elas é muito parecido. Então, pô, eu poderia muito bem criar um bot ali que lê essas newsletters pra mim, faz um resumo ali das opiniões entre as diferentes newsletters e me dá, tipo, beleza, isso é commodity, mas o cara que eu gosto de ouvir a opinião ou o take dele sobre uma determinada notícia, esse cara não vai perder espaço pra esse tipo de automação, sabe? Porque é a personalidade da pessoa que é o produto no fim. E isso aí me lembra duas coisas. A primeira, até comentei do lance lá que eu falei que foi o meu produto da semana passada, o Speechify. Eu sei que já falei, mas eu tenho que falar de novo. Que é esse lance da personalidade e do quanto você se conecta com aquela pessoa, né? No caso, e aí por isso que eu falei também no caso de, pô, beleza, como que ele consegue pegar as vozes de fato. Acho que no futuro vai ser muito tricky isso, assim, o quanto que é o conteúdo produzido por você mesmo e o quanto é o conteúdo produzido por você deu lá uns inputs, ele já catou sua voz, já conhece seus A personalidade, né? a personalidade vai gerar aquela parada, sabe? Ou então, ainda mais, você tá tão conectado com aquela personalidade que a voz dela pode estar em muitos tipos de coisa. É o caso do próprio Spitfire, né? Ele tem lá a voz da Gwyneth Paltrow, tem
do Snoop Dogg. Pô, passo o final de semana inteiro estudando um monte de coisa diferente, etc, escutando tipo, Snoop Dogg e lendo as paradas pra mim, sabe? Então eu também tenho E aí, até pra completar esse lance da facilidade, da preguiça e que a gente tava comentando aqui, o Speechify também lançou uma funcionalidade, isso que você coloca lá seus artigos, ele faz um resumo e lê na voz que você quiser. Né, ele tem uma série de vozes lá com AI, tem a das celebridades também. Que eu acho que é um caminho natural, assim, né, para esse ramo, né? Eu não sei como a gente chama, mas essa que é como eu fico sabendo das minhas coisas, mas sem precisar muito os conteúdos que eu quero ler, seja eles resumidos, seja ele tipo, ou o conteúdo completo, mas podendo não precisar parar para ler isso, né? Eu tô escutando. E mais uma vez, isso conecta com uma outra parada também, que é, no final das contas, entender a necessidade e resolver a porra do problema, né? É o resumo, né? Resumo, resumo da ópera. É isso. E chegamos aqui no nosso momentinho de falarmos qual que foi o nosso produto mais usado da semana, nosso e dos ouvintes que estão sempre compartilhando aí com a gente, né? Compartilhem que a gente traz aqui. E aí, começar por você, meu caro Arthur. Qual que foi o seu produto da semana? Cara, eu tô muito fofinho. Inclusive, vou mandar um beijo pra Nina, meu amorzão. Mas o app da semana, o meu produto da semana foi o Someone, que é um app mó fofinho, que você que tá num relacionamento há bastante tempo e etc. Ou que não seja bastante tempo, mas tá num relacionamento estável já. Basicamente é um app que você conecta junto com, né, o seu amorzinho e todo dia ele manda Muito uma fofo. pergunta. Cara, e todo dia ele manda uma pergunta lá pra vocês dois responderem. Então, assim, e aí tem perguntas lá. Como foi o primeiro date de vocês? O que você fez pra chamar a atenção da pessoa no primeiro pra chamar a atenção dela? E aí vocês dois podem ver uma resposta do outro, mas só depois que os dois responderem. Aí tem um monte de gamificaçãozinha lá e tudo mais. Mas é um app muito fofinho e que ele ali é bom pro relacionamento ali. Então, é isso. O Love's in the Air. E aí, depois do momento fofo do Arthur, vou falar aqui o meu produto da semana, que não é um, na verdade são N, que são todos os sites possíveis de aluguel de apartamento, porque ninguém resolveu de você ir num lugar só e ter lá todas as opções e tá fácil de procurar e ter mapa. 2024 tem site de aluguel de imóveis que não tem mapa, velho, pra você ver onde fica a porra do imóvel. Então, é um produto da semana que eu não estou. Não sei se é uma indicação ou muito mais uma indignação, mas é o que eu passei maior parte do meu tempo usando, então, com abraço aí pro Quinto Andar, Zap Imóveis, Viva Real, Net Imóveis e variantes que só existem em Belo Horizonte, que foram o que consumiu a minha semana. Bom, e os ouvintes continuam mandando os nossos apps, mandando os produtos da semana. Olha, o Boss, inclusive, olha, tá vindo indicação de produtos da semana baseado nos produtos da semana que a gente trouxe. Então, assim, isso aqui Muito é trendsetter, né? muito trendsetter. Mas o Boss que trabalha comigo, sobre o Speechify. Ele leu mais de 50 minutos, 50, sei lá, horas, sei lá, que na semana passada, utilizando o Speechify. O Glauco mandou o YouTube Premium. O Dezão falou sobre o Cifra Club. O Lucas falou do 99, porque tá mais barato que o Uber. Que curioso, velho. Aqui em BH o 99 tá muito mais caro do que o Uber. Olha aí, ó, tá vendo? O que mais? O Rodrigo Tavares falou do Turbi. Turbi. O Paulo falou do Abastece Aí para ganhar desconto em gasolina. A Pilon falou do app da Alexa para falar a rotina de melhor rota do trânsito, notícias, previsão de tempo no carro. E a Nana trouxe aí o Gym Rats, que acho que é o produto que eu não conhecia aqui dos produtos da semana. Tô seguindo a lógica de toda semana vindo um produto novo aí que a gente não conhece. É isso.
Continue mandando pra gente aí toda semana seus produtinhos que a gente traz aqui. E marca a gente aí, se você viu um produto legal, usou e tal, marca a gente nos seus stories aí, no LinkedIn, qualquer lugar. Então é isso aí. Não se esqueçam de dar aquela moral, 5 estrelas, dá o like lá no YouTube, dá coraçãozinho quando você vê os stories lá e o post no Instagram também, dá o like lá no LinkedIn também, compartilha com a sua galera, adiciona suas playlists, segue a gente nas redes, tanto no Instagram quanto no Twitter, no LinkedIn, no YouTube, @ProTechArena, @Arthur Close com K, @AX, e manda para um amigo. A gente já chegou no top 30, e se você mandar para mais uma pessoa, você fala, ó, escuta aí, a gente vai subindo de pouquinho em pouquinho. Além disso, se você ainda não é inscrito, pô, você ouve podcast toda semana, mas você não tá inscrito lá no Spotify, na Apple Podcasts, onde é que você usa podcast, também se inscreve para você receber ali a atualização quando chega, porque isso também ajuda nos rankings ali das plataformas, então dá essa moral pra gente, se possível. É isso aí. Semana que vem a gente tá de volta com mais assuntos sobre AI, sobre produto, sobre futebol. Eu ia falar que tem tempo que a gente não fala de futebol aqui. A gente Tô falou, gravando falei do de. Kerlon. É Falei do verdade, a gente falou Kerlon. do Pô, Kerlon, é verdade. Tô gravando de Flamengo aqui hoje. E, by the way, eu e o AX hoje a gente se exercitou antes de fazer o podcast aqui, de gravar o podcast, porque a gente é comprometido com a saúde. Tomem água, se exercitem e passem filtro solar. E executem. Com isso a gente termina essa edição. Até semana que vem, galera. Até, valeu!